Será que a energia nuclear é realmente tão ruim assim? Será que é uma péssima forma de produção de energia? Muitas vezes a gente é levado a pensar que sim, porque a gente se lembra de grandes tragédias relacionadas à energia nuclear, como Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island. E a verdade é que toda forma de produção de energia vai ter algum impacto, seja hidrelétrica, seja eólica, seja solar, seja térmica, todas vão ter lado positivo e lado negativo. E com a energia nuclear isso não é diferente, e é justamente por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês os dois lados da moeda. E aí, com base nisso, vocês decidem o que vocês acham. Começando com os pontos positivos, né? Primeiramente que é uma forma de produção de energia limpa. O que isso quer dizer? Que ela não faz emissão de gases poluentes, ao contrário, por exemplo, da energia térmica com a queima de carvão ou queima de gás. Aquela fumacinha que a gente vê saindo da torre das usinas é vapor de água que vem do sistema de resfriamento do reator. Bom, o segundo ponto é que é uma forma de produção de energia extremamente eficiente, o combustível nuclear é muito denso. O que isso significa? Que você precisa de uma quantidade muito pequena de combustível para produzir uma quantidade muito grande de energia. A fins de comparação, 1 grama de urânio consegue produzir energia equivalente à queima de 3 toneladas de carvão. O terceiro ponto é que é uma forma de produção de energia constante. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa na produção de energia eólica, solar ou hidrelétrica, elas são dependentes das condições climáticas para estar produzindo energia. A usina nuclear não, ela é independente com relação às variações climáticas e, portanto, consegue fornecer energia constantemente sem grandes oscilações. Outro ponto é que a usina nuclear ocupa um espaço físico muito pequeno, porque é uma forma de produção de energia muito compacta. Então você não precisa de uma área muito grande para instalar uma central nuclear. E, por consequência, isso faz com que as usinas nucleares gerem pouco impacto ambiental local. Claro que levando em conta que os mecanismos de segurança estão sendo seguidos. Mas como você não precisa, por exemplo, devastar e alagar grandes áreas, como é o caso da produção de energia hidrelétrica, ela localmente ali causa um impacto ambiental muito baixo, como, por exemplo, o aumento de temperatura das águas do oceano que banham a usina. E, por fim, um outro ponto que é bem interessante também é que a energia nuclear consegue garantir independência energética para aqueles países que não têm recursos naturais para a produção de energia. Por exemplo, não tem grandes bacias hidrográficas, ou é um país muito pequeno que não tem área o suficiente para colocar painel solar. Então, esses países podem usar a energia nuclear para ter a produção de energia sem ter que comprar de outros países. Até aqui é tudo muito lindo e maravilhoso, mas, como eu comentei, existe o outro lado da moeda, né? Então eu vou começar a falar agora dos pontos negativos. E o primeiro deles está relacionado a custo. Instalar uma central nuclear é carérrimo. E isso porque, né, a gente depende ali de equipamentos que são muito caros, né, uma logística muito cara, o combustível nuclear é caro, tem que ter uma equipe técnica extremamente especializada, capacitar essas pessoas demanda recurso. E também, claro, né, tem toda a questão ali de segurança, né, implementação ali de padrões, que também é muito caro, até por isso que o Brasil só tem 2 centrais em funcionamento. Um outro tópico delicado diz respeito à extração do urânio para transformar ele em combustível nuclear. O urânio é um minério que precisa ser extraído da natureza, passar por um beneficiamento para daí ser transformado em combustível. Só que essa extração vai demandar que haja a mineração desse material. E quando a gente pensa nisso, existem outras problemáticas associadas, como por exemplo a questão do impacto ambiental, poluição ambiental causada por essa extração, a questão do impacto na saúde dos trabalhadores, as condições em que esse trabalho acontece, além, claro, da exploração dos países que detêm esse recurso. Um outro ponto que é muito delicado diz respeito aos riscos de acidentes nucleares. Vejam, acidentes nucleares são extremamente raros. Isso porque, com base nos que já aconteceram, atualmente existem muitos mecanismos de proteção radiológica que foram adequados para evitar que aconteça de novo. Mas o risco não é zero. E quando esses eventos acontecem, eles têm alto impacto, porque a gente tem ali impacto ambiental, impacto na saúde das pessoas, impacto econômico, impacto psicossocial, e esses problemas geralmente se estendem a longo prazo. E por fim, o grande calcanhar de Aquiles da energia nuclear, que é o que fazer com os rejeitos nucleares, ou lixo atômico, como algumas pessoas falam. Vejam, quando a gente tem produção de energia nuclear, o urânio é quebrado. E quando isso acontece, o que sobra dessa quebra do urânio são materiais extremamente radioativos e que perduram emitindo radiação por muito tempo.
Atualmente, o que as usinas fazem é armazenar esses rejeitos em depósitos. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar como isso é feito aqui no Brasil. Mas a grande pergunta é: o que a gente vai fazer com esses rejeitos a longo prazo? Será que a gente vai manter em depósitos para sempre? Né? E será que é justo deixar para as gerações futuras esse legado nuclear? Será que no futuro a gente vai descobrir um mecanismo de reaproveitar? Existe atualmente alguns países que fazem uma reciclagem para extrair o urânio que sobrou no meio desse resíduo, né, para poder reutilizar. Mas o resíduo da quebra mesmo, a gente ainda não tem muito o que fazer com ele. Será que a gente vai descobrir como fazer não ser radioativo ou utilizar isso para alguma finalidade? E agora, depois de todas essas explicações, vocês podem compartilhar aqui comigo nos comentários o que vocês acham, se realmente energia nuclear é mais bom do que ruim, ou mais ruim do que bom.